dia, boa tarde, boa noite, galera do podcast da Flying Jack. Estamos de volta agora com a equipe toda original, depois de um podcast muito massa ali com Preto no Preto. Hoje a gente tem aqui o Luciano. E aí, Luciano, como é que você tá? Opa, galera, e aí? Cara, eu tô bem, querendo jogar joguinhos. E vocês aí? Tudo tranquilo. Tá querendo jogar, agora que lançou, né, o famigerado Last of Us, que popularizou aí bastante coisa. Vamos ver se é tudo isso mesmo. E com a gente aqui também tem o Thiago. E daí, Thiago, como é que você tá? E aí, Guilherme, tudo certo, comigo tá tudo certo. Então hoje, como a gente tá meio que comentando já um pouco de jogo, a gente vai falar sobre a nova geração que tá sendo apresentada aí aos poucos. Algumas semanas atrás, né, foi apresentado o PlayStation 5 e no final do ano passado foi apresentado o Xbox. E hoje a gente vai falar um pouco dos aspectos técnicos, o que muda daqui pra frente, nossas percepções, explicar um pouquinho mais do Ray Tracing, do que muda a quantidade de polígono num projeto como jogos e tal, e nossas expectativas para jogos e para a indústria em geral. Mas antes vamos dar uma olhada nas perguntas aí que foram nos mandadas por e-mail, por redes sociais, e daí a gente já vai pro assunto. Então, Thiago, quais e-mails a gente recebeu essas semanas aí? Na verdade não foi um e-mail, mas foi um amigo meu que me fez uma pergunta diretamente e ele queria que fosse colocada no episódio, né, mas a gente só conseguiu colocar nesse. E o meu amigo, o Leonardo Vicente, que inclusive foi ele que viajou comigo, né, pro Japão e pra Coreia do Sul, e ele queria saber a minha visão e o que eu achei, qual que foi a diferença que eu senti entre a Coreia do Sul e o Japão, né. Sentiu que um é anime e o outro é K-pop. É basicamente isso. Então, à primeira vista, eu acho que a arquitetura, eu acho que pode influenciar mesmo. Eu não sei porquê, mas a arquitetura do Japão, assim, você vê que é, sei lá, eu não sei o que é diferente, sabe? O tijolo é diferente, eu não sei o que é, cara, mas você sabe que é o Japão, sabe? A Coreia do Sul, assim, tipo, o Japão, eu achei ele, tipo, limpo, assim, limpíssimo. Tudo era quase, não tem pichação, açu, chão, tudo limpo, né? Já a Coreia do Sul, cara, ele tem bastante panfleto, sabe? Essas coisas no chão e tal. Então ele não é realmente sujeira e tal, sabe? Mas ele tem uma sujeira de propaganda, assim, uns papeizinhos, panfletos, essas coisas. E também eles, que nem no Brasil aqui, eles colocam saco de lixo, sabe? Na rua pra ser pego e tal, essas coisas. Então ele meio que deixa um visual não tão bonito que nem o Japão, assim. Achei que tivesse isso no Japão também. No Japão, cara, não, cara. Você até encontra, assim, lixo não, digo, saco de lixo, só que eles são, tipo, num canto, não são jogados assim no meio da rua, sabe? Tipo, perto ali que é o meio fio, assim, sabe? Ele é colocado num canto e eles colocam, tipo, uma rede, assim, em cima, pra gato, cachorro, assim, qualquer outro animal não furar, sabe? Rasgar e tal o lixo. Os meus pais falaram que é muito difícil achar lata de lixo, assim, em estabelecimento, essas coisas, tipo... pra jogar então, lixo, assim. Se você não for beber, né, tomar alguma coisa assim, que nas máquinas de bebida sempre tem um lixinho assim do lado, né? Só que esses lata de lixo é só pra lata e garrafa, né? Agora, pô, outras coisas, cara, você vai ter que realmente guardar assim no bolso e jogar em casa. Mas a outra diferença, assim, cara, eu vou dizer que a comida, assim, de rua eu gostei mais a comida da Coreia do Sul e de restaurante eu gostei do Japão, assim. Que a Coreia do Sul, acho que tem mais variedade, assim, mais diferente, assim, sabe? É porque aqui no Brasil também você encontra algumas comidas do Japão e tal, então você meio que tem uma noção, assim, mas da Coreia do Sul é mais difícil de achar, sabe? Daí me impressionou mais. E uma coisa, assim, eu acho que vale a pena falar aqui, que eu acho que os japoneses são bem educados, assim, tipo, sempre tentam te ajudar e tal, de qualquer maneira, mesmo não falando do seu idioma ou inglês mesmo. Já na Coreia do Sul, cara, eu não sei porquê, eles não te dão nem oi, tirando uma ajuda que eu recebi quando eu tava no aeroporto, que inclusive a coreana que me ajudou falava inglês muito bem. No mercado, ou mesmo metrô, essas coisas, os coreanos eram bem frios, assim, sabe? Não sei, assim, porque não sei se era só comigo e tal, porque o namorado da minha irmã, acho que 2 meses antes de eu ir, ele foi pra Coreia do Sul também, né? Acho que é porque ele é loiro de olhos azuis, sabe? E todo mundo tentava, tipo, ajudar ele, essas coisas, sabe? Conversar com ele e tal. Cara, comigo não aconteceu isso. Ninguém foi tentar conversar comigo ou tentar me ajudar, assim, sabe? Me perguntar de onde que eu era, assim. Cara, ele falou que direto perguntava, de onde você é e tal. Pô, nunca me perguntaram. Mas você acha que é porque você pode se passar por coreano? Sim, Ou seria, então, tipo, mais porque, ele é chinês, a gente não gosta de chinês? eu não sei se eu tenho a fisionomia asiática, mas não só eu, né? O meu amigo que ele foi comigo, ele é brasileiro.
brasileiro, né? Eu fiquei a maioria do tempo com ele e não ocorreu isso, sabe? E também, cara, eu achei uma coisa meio... Não sei se eu não tive sorte. Na Coreia, assim, eu saía bastante, tipo, depois de madrugada, assim mesmo, sabe? Pra jogar Pokémon Go, né? Que eu joguei muito lá, inclusive. Quando eu saía, assim, na Coreia, eu achava muita gente bêbada, assim, sabe? Eu achei uma parada meio cultural, assim, eles bebem pra caramba, assim. Mas, tipo, no dia a dia, tipo, de tarde, assim, ou mais à noite mesmo? Não, de noite, de noite. Uhum. Eu achei bastante gente bêbada, assim. Não é um dia, não, assim, foi, tipo, lá vários dias, assim, que eu vi. No Japão era tranquilo, no Japão eu saí de noite e tal, não via ninguém, é meio vazio. O metrô acho que é bem parecido, assim, o de transporte. Uma coisa estranha que eu achava na Coreia do Sul também era que as motos, cara, tipo, cara, as motos simplesmente lá, eles não têm lei, tem a sua própria lei, na verdade, porque eles podem entrar contramão, podem entrar na calçada, pode fazer o que quiser lá, cara. Era muito loucura as motos, assim, os motoboys. E eu acho que é isso, assim, cara, uma diferença que eu percebi mesmo. Você falou pra mim, acho que pro Luciano também, que você acabou ficando muito mais tempo na Coreia do Sul do que deveria, muito menos tempo no Japão do que deveria. Então, é que no Japão, cara, tinha tanta coisa pra ver, tanta coisa, cara, tanto natureza, quanto lojas, lugares, sabe, tinha muita coisa. Cara, sei lá, se me desse 2 meses, eu não conseguiria ver tudo, sabe? Daí eu fiquei 2 semanas no Japão e 3 na Coreia, né? Cara, acho que em uma semana eu consegui ver tudo a Coreia, assim, sabe? Não sei, cara, eu não tinha muita coisa, assim, cara. É que, como ele tinha muito tempo mesmo, assim, cara, eu consegui basicamente conhecer todo o Seul ali, né? Eu fiquei em 3 regiões de Seul, fiquei em Gangnam, Hongdae, fiquei em Myeongdong, fiquei em 3 lugares, assim. Cara, eu não sei, era tudo a mesma coisa, assim, sabe? Coreia do Sul é basicamente frango frito, lojas de maquiagem e... que é? E, sei lá, era e loja de café gelado e tal. Resumido é essas 3 coisas, cara, tudo era isso. E no Japão não, na Coreia eles se vestem bem pra caramba, cara, muito bem mesmo. Todo mundo, assim, se vestia muito bem. Isso, a gente tá vivendo agora uma época, né, de mudança de geração nos jogos. A gente tá saindo da geração do PlayStation 4, do Xbox One, do PlayStation 4 Pro, Xbox One X, que são os que marcam a geração, né? A Nintendo pode dizer que ela fica nesse meio termo ali, ela mudou um pouco de estilo no mercado, né? Ela acaba querendo se diferenciar com seus jogos exclusivos, assim, que é o que realmente importa. Eles estão se posicionando mais como um console que você pode ter junto com outros consoles, né? E não uma concorrência direta. Então a gente vai falar mais agora desses consoles de nova geração que estão saindo, o PlayStation 5 e o Xbox. Como é que é o nome do Xbox? É o Xbox Series X. Series X, Xbox Series X. Cara, que eu não sei quem é que cria os nomes do Xbox, cara, nossa. Tipo, pelo que foi divulgado, que seria, tipo, teriam vários modelos do Xbox X, né? Então, tipo, seria por isso que é Series X. Tá, mas então por que não tem uma continuação do 360? Foi pra One? Pô, eu esperava o Xbox 2, alguma coisa assim, sabe? Cara, eu não faço ideia. Aí é com eles. Então, daí o PlayStation teve uma live alguns dias atrás, dia 12 de junho de 2020, apresentando os jogos, né, da nova geração que vão ter pro PlayStation, um pouco ali dando destaque ao controle, que vai ser um grande diferencial, a gente vai comentar um pouco mais pra frente. E a apresentação do Xbox aconteceu antes do PlayStation. O primeiro teaser do Xbox foi anunciado, se eu não me engano, na Game Awards de 2019, no meio do evento. E teve uma apresentação da própria Microsoft depois, em 7 de maio, apresentando um pouco mais do console em si. Uma apresentação de 47 minutos, falando um pouco do hardware e um pouco dos jogos que vão ter, com exclusividade um pouco ali de lançamento, como o Cyberpunk e tal. Então, Thiago, a gente vê que tem umas diferenças de hardware, assim, né, pros 2 consoles. Você consegue passar pra gente aí um pouco dessas diferenças, o que cada uma pode dizer para essa futura geração? Cara, então, no PS4 e no Xbox One, eles tinham pouca, assim, diferença entre os dois. O PS4, ele saía um pouco na frente, assim, né? Também ele era mais compacto, né? A fonte, por exemplo, era interna e tal. O Xbox era bem maiorzinho. Ficavam fazendo brincadeiras com ele, que era o tijolão e tinha mais o tijolinho junto e tal. Só que dessa vez o PS5, ele que vai ser o maior, né? Dessa vez, né? Vai ser o maior de altura, né? Porque o Xbox Series X, ele é mais gordinho. Só que, o que vocês acharam, assim, do design, assim, cara? Eu particularmente achei o PS5 bem bonito, assim, o Xbox, sei lá. Cara,
Eu achei bonito. Ele não se destaca assim, sabe? Se coloca assim no centro da sala, assim, tá ok. O Xbox, ele é quase um CPUzão, né? Vocês lembram como que era o PS5 versão dev? Cara, ainda bem que não saiu aquele troço lá, Então, cara. o PS5 eu achei bonito, cara. Achei interessante o design dele, mas se for do tamanho que eles estão falando, cara, vai ser um puta trambolho mesmo. Vai ser daquele tamanho. Vai ser grandão mesmo. O que a gente tava comentando, eu preferi também o design do PS5, porque eu acho que ele é mais. Ele vai além, né? Ele acaba mais futurista, arriscando, né? Então. Uma coisa que dá pra comentar, por exemplo, do design do PS5 é o controle, que ele é todo texturizado, né? E a textura feita no controle são com símbolos dos triângulo, bolinha, quadrado, X, cara. Achei muito foda isso. Eu não tinha reparado nisso. Vai ter também no console, né? Na parte branca e tal. Tá. Ele serve pra não escorregar, assim? Uma parada. Né? Então, pelo que eu entendi, ele vai ter, tipo, tanto pra não escorregar, quanto que ele vai ter sensores separados que vibram conforme a estação que você tá jogando. Então, tipo, se você tá andando na chuva, ele vai vibrar de uma maneira diferente do que você tá andando normal. Tipo, se você tá tropeçando com um pé, esse pé vai ter uma sensação diferente na mão do que outro pé, entendeu? Eu achei bem interessante isso, porque o controle do PS5, na apresentação, ele mostrou que os gatilhos, dependendo da situação ou do jogo e tal, ele vai ter uma diferença, né? Eu acho que isso que vai ser a diferença entre os consoles da nova geração e pro PC, né? Que o PC sempre vai ficar no mouse e teclado, né? Não tem como sair dessa, né? A gente tem que lembrar que o principal ponto de contato entre o jogador e o jogo é o controle, né? E ali a Sony acabou acertando bastante, pelo visto, né? Pelos comentários que até os desenvolvedores fazem, é que o controle, tipo, você pega o controle do PlayStation 5 e você quer abandonar o do PlayStation 4, tá ligado? Tipo, é absurdo. Então, do DualShock 3 pro DualShock 4, cara, eu não queria mais voltar nunca mais pro DualShock 3, sabe? Era uma outra parada. Eu acho que é o DualSense agora, né? O nome. DualSense. Cara, deve ser o mesmo esquema, assim, né? Deve ser. Vou pegar assim, putz, vou jogar fora agora do DualShock 4. E parece que esse negócio dos gatilhos é tão absurdo que, tipo, agora os programadores têm acesso à pressão que eles querem colocar dentro do gatilho, né? Então, é bem impressionante. Se você for dar um tiro por exemplo, você tá jogando um jogo de tiro, vamos dizer, Call of Duty ou Battlefield, aí quando você for dar um tiro com uma arma, tipo pistola, o gatilho vai funcionar de uma forma. E quando você for dar um tiro de rifle, vai ser outro gatilho, sabe? Tipo, a pressão que você vai ter que fazer no dedo é diferente. Então vai ser outro tipo de sensação, né? Então, realmente acho que vai ser esse ponto mais diferencial entre os dois consoles. Eu não tô muito acostumado a jogar com o do Xbox, mas falam que aquele Elite é fodão pra caralho, né? Então, falam que, tipo, ele dá um pausão nos outros controles. Então eu não sei se vai ser... Eu só acho estranho, assim, eu acho que o Gui vai concordar comigo, que ele joga bastante bem mais o PS4, né? Na verdade, só o PS4, que os analógicos, eles ficam, sabe, paradinho um do lado do outro, assim, embaixo e tal. Agora do Xbox é lá em cima, cara, eu nunca consigo me acostumar com isso. Cara, mas aí, tipo, eu só pensando no Switch. O Switch também é diagonal, né? Isso você acostuma, eu acho que pra mim no começo é estranho, mas depois acostuma. Pra mim, o que mais do Switch é, por exemplo, A, B, X, Y e despisar no X, bolinha e triângulo quadrados. Que eu nunca sei qual é qual, assim, eu sempre me bato pra descobrir. Eu também, eu vou clicando até dar. Eu acho que, não sei, eu acho que a posição dos analógicos é que eu sempre comprei PlayStation, né? Então, pra mim, o Xbox ainda é meio estranho, assim, mas acho que não diferencia tanto, assim, sabe? Mas o que incomoda mesmo é que nem o Luciano falou, às vezes você tá pensando quadrado, triângulo, bola X, né? E daí são outros botões, né? E dependendo do console, tipo, tem um padrão diferente do outro, né? Por exemplo, o X no PlayStation vai pular, no Xbox com certeza não. Pode ser que não seja o botão de baixo, entendeu? X você vai jogar granada, né? Daí você se explode e tal. É uma coisa que eu acho que o controle do Xbox sai na frente é o D-pad dele, né? Você vai ver os botões do controle do PS5 são separadinhos, igual tem um padrão já. Enquanto do Xbox ele tem uma forma circular e parece ser mais fácil de pressionar pra diagonal, para as diagonais e fazer movimento de um botão pro outro. Eu acho que ele não mudou muita coisa, né? Que eu não lembro. Eu lembro de basicamente o padrão dos outros. Não vai ter aquele touchpad no meio, né? Não, que do PlayStation, acho que não. O D-pad eu achei bem interessante, na verdade. Então, a gente tava falando do tamanho, né, do console do PS5, a gente tinha visto lá que o tamanho seria por causa do aquecimento, né? Porque um dos problemas principais do PlayStation 4 sempre foi o aquecimento. O Thiago sabe, eu também. Dependendo do jogo que você joga, você parece que tá dentro de um 747, assim, do lado da turbina, tá ligado? Por causa que o negócio, os cooler, tipo, desistem da vida, tá ligado? Eu acho que o The Last of Us que a gente tá jogando atualmente agora, cara, eu acho que eu tô vendo o PS4 andar uns pouquinhos, sabe?
Ele parece que vai decolar uma hora. Ele vai estar andando uma hora e ele vai acabar pulando da mesa, assim, sabe? Então, é justamente, ainda que é um console que tem hardwares que são mais antigos, né? Agora com os hardwares novos que precisam de mais energia e com certeza aquecem mais e cada vez mais os desenvolvedores vão querer chegar ao limite do console, ele vai precisar de mais ventilação, né? Vai ser interessante, assim, porque tanto a Sony e a Microsoft, eles sempre lançam o seu primeiro modelo, que sempre vai ter aqueles problemas de refrigeração, né? Sempre teve. Uma recomendação, acho que aqui dá pra deixar, é que nunca compre a primeira versão que sai no mercado. Sempre espere algum tempo depois, que a primeira versão sempre vai dar problema. Aqui no lançamento, né? E a segunda versão, assim, que é geralmente a versão Premium, Elite, sei lá como eles chamam, acaba os problemas, assim, de refrigeração. E o estranho é que o Xbox, ele era maior, por conta que ele precisava de um espaço maior para refrigerar melhor, né? E também a fonte, ela era fora, né? Pra também não aquecer, ficar sobreaquecendo lá dentro, né? E já o Xbox, aquele, como se chama o... o S, né? O One S. Scorpio. O Scarlet? Eu acho que era esse, né? Era Scorpio que virou o One S. Então, esse ele é, tipo, menor que o PS4, ficou super pequeno e a refrigeração dele é, tipo, muito boa, sabe? Então, não sei, cara. Eu acho que, inclusive, a Microsoft mostrou como é a refrigeração do Xbox, né? Do Xbox Series X. Que, nossa, entra lá embaixo, sobe, faz um redemoinho, sei lá, muito foda e tal. Mas eu acho que ainda pra realmente saber, assim, como vai ser a temperatura, essas coisas, eu acho que é só no lançamento mesmo, sabe? Tem que estar com eles na mão pra testar, né? E já que você falou da parte de refrigeramento, é interessante falar sobre da parte das especificações de hardware, né? Eu tinha falado, né, que os dois, dessa vez, o Xbox tá saindo um pouquinho na frente na questão da GPU, né? A GPU, Thiago. Então, GPU é o processador gráfico, né? Ele tá saindo 2 teraflops a mais do que o PS5. Teraflops é o computador, é a quantidade de cálculos matemáticos que ele faz em ponto flutuante, né? Pra quem programa essas coisas, ponto flutuante, ele vai entender como o número real, né? Por exemplo, o número, sei lá, 1024, que ele precisa armazenar esse número. O computador, ele vai armazenar diferente, vai armazenar o ponto flutuante desse número. Em ponto flutuante seria 0,1024 vezes 10 elevado ao quadrado. Desse cálculo seria 10,24, entendeu? Basicamente, isso quer dizer é que o Xbox com 12 teraflops, ele pode processar 12 trilhões de pontos flutuantes por segundo, isso? Isso, a medida teraflop, ele seria uma casa decimal na casa dos trilhões, né? Então, nesse caso, seria o Xbox, ele vai fazer 12 trilhões de cálculos por segundo e a Sony tá com 2 a menos, né? Cara, o que vai impactar nisso, eu acho que... Cara, o que vai impactar nisso, eu não sei, não diria. Cara, assim, eu acho que a diferença vai ser, por exemplo, o suporte para resolução vai ser maior no Xbox, digamos assim, ele vai processar mais rápido o Ray Tracing, por exemplo. Eu não sei se a gente percebe isso a olho nu a diferença, né? Eu não sei dizer se a gente consegue perceber realmente uma diferença, isso muito grande, mas talvez seja maior na questão do VR, né? É que assim, ó, esses 2 teraflops de diferença no Full HD, assim, ele não vai ter diferença nenhuma, porque eu acho que eles vão fazer jogos para mais de 100 FPS, assim, eu acho que não vai ter tanta diferença entre os dois. Mas a partir do momento que tiver em 4K, ou até, não sei se vai ter, acho que vai ter suporte 8K, né? Os dois têm suporte para 8K. Isso. Se eles tiverem para 4K, 8K ainda, e ainda que os dois vão ter suporte para Ray Tracing, daí sim eu acho que vai fazer uma diferença, porque se tá acima de 100 FPS, eu acho que não vai fazer muita diferença, pode fazer uma diferença de 10 FPS e tal. Agora, quando chegar a 8K e ainda usando o Ray Tracing, eu acho que a Sony, o PS5, ele pode beirar 30, 40 FPS, enquanto o Xbox pode chegar até 50, 60, sabe? Pode fazer essa diferença. Tem que contar também que, por exemplo, a gente tá sabendo que as duas usam GPU da AMD, né? Mas é personalizada, né? Personalizadas. As duas são o mesmo modelo, mas são personalizadas, né? Então a gente sabe mais ou menos como que vai ser, mas não tem certeza certa como vai funcionar tudo isso. Não, não, elas não são a mesma placa, né? Não, a arquitetura é a mesma, né? Isso, a arquitetura é a mesma. É a AMD RDNA 2, mas são customizadas cada uma com o seu jeito, né? O que é interessante de analisar aqui é que a gente tá vendo que é a AMD e não a Nvidia, né? A Nvidia, ela tá concorrendo agora, a AMD começou a crescer e bater na Nvidia, né? Isso não acontecia há tempos, né? Cara, isso é uma coisa excelente, assim, porque a AMD que tá forçando tanto a Intel
quanto a Nvidia a pensar melhor nos seus preços, né? Porque só você pensar bem aqui, eu acho que saiu o preço do PS5 recentemente, saiu, né? Não. Do Xbox, não, Dois ainda só. foi só rumores, né? Saiu rumores de entre 400 e 600 dólares. Então, exatamente esse preço, porque atualmente essas placas que vão ter no PS5 e Xbox Series X, essas duas placas são top de linha pro computador, que elas são equivalentes ao RTX 2080 Ti, né? Que elas também têm 12 teraflops, mais ou menos. Acho que é um pouquinho mais, assim, mas mesmo assim, essas placas, eu acho que sozinhas elas devem ser uns 500 dólares, sabe? Aqui no Brasil, a RTX, não sei o preço na verdade, se alguém procurar, por favor. 2080 tá a partir de 5 mil. 5 mil? 5 reais? A 2080 Ti? A TI? É, TI? Porque é o equivalente que tem no que vai ser na nova geração. A 5080 Ti tá 10 mil reais. Então, cara, e também tem a Nvidia, né? A Nvidia Radeon 7, que são equivalentes também com o RTX. Cara, eu acho que... Eu não sei como vai ser o preço ainda. Eu chuto um pouco mais alto que o normal. Inclusive, eu falei que eu acho que seria beirar uns 699, porque, cara, eu não sei como que eles vão recuperar o preço. Porque só a GPU, cara, já não consegue fechar o preço, sabe, pra mim. Mas, por exemplo, duas coisas aqui. Primeiro ponto, eu não lembro se foi o PS4 ou o PS3, que a Sony também fez isso. Ela lançou um preço mais barato, que eu tava basicamente perdendo pra vender o console, mas ela tava ganhando em cima em jogos e nos periféricos, né? Então, eu lembro disso. Uma estratégia pra ter mais gente comprando agora, porque eu acho que foi até, acho que foi até no PS4, que teve aquela coisa que no Xbox você não podia compartilhar jogos, ela vinha, daí a Sony rebatia. Aqui você pode compartilhar jogo. Então acho que aí, no PS4 até que ela lançou um pouquinho mais barato o videogame, né? Se eu não me engano, no meio da apresentação eles mudaram o preço, né? Eles anunciaram um preço super baixo, assim, pra bater de frente com o Xbox. Só que tem um detalhe que eu acho que vai fazer diferença. O PlayStation já anunciou que vai ter uma versão com drive de disco e uma sem. Então é capaz que a com drive de disco saia mais caro que a sem drive de disco, né? Então, por exemplo, que eles metam 699 da drive de disco e metam, sei lá, 500 na sem drive ou 450 na sem drive, talvez o retorno venha na que tem disco que não tenha na que tem sem disco, entendeu? Segundo os rumores, parece que é 100 euros a menos, assim, a diferença. Euros? Caramba. Então, mas eu lembro quando saiu o PS4, eu lembro certinho que comparado ao computador, assim, por exemplo, ele já era inferior, assim, sabe? Ele era um computador na média, assim, não era tão potente, assim, quando foi anunciado o PS4. Agora, nesse caso, o PS5, essa nova geração, todos os hardware, eles já são equivalentes a computador top de linha, sabe? Eu quero dar um foco maior aqui no negócio que a gente falou, falando da GPU mesmo, que é o Ray Tracing, né? O Ray Tracing é uma tecnologia que tá vindo agora, que vai revolucionar mais a parte gráfica, né? Eu acho que a nova geração vai ter totalmente o Ray Tracing, sabe? Porque acho que a gente chegou não numa estabilidade, mas só que chegou num ponto onde o gargalo é a iluminação, né, cara? Queria saber, tipo, o que é o Ray Tracing, né? Tá sendo muito falado agora, e as placas agora que estão vindo, todas estão vindo com possibilidade de ativar o Ray Tracing, né? Teve até o update para as placas antigas que o Thiago falou, que estão permitindo, só que elas ficam muito forçadas, né? Elas forçam muito demais, né? Elas sobreaquecem, né? Elas ficam pesadas, fica pesado para as placas mais antigas e essas novas já estão sendo preparadas para isso. E o Ray Tracing, basicamente, ele faz o cálculo quase perfeito da luz, né? Então, por exemplo, se você tem uma superfície reflexiva como um espelho, ele vai simular quase 100% como que a luz tá batendo no espelho e voltando pro olho de quem tá jogando, quem tá assistindo. Então as cenas ficam mais naturais, assim, você percebe um próprio negócio espelho, absurdo, né? assim. Feito com o Ray Tracing agora. Antes não era. Sim, antes era só uma superfície reflexiva, né? A principal mudança que você vai ver nisso pode ser em água, assim, efeitos com água e tal. Você vai conseguir ver, tipo, a água ficar mais natural, não vai ser aquele negócio plástico, sabe? Vai ser um negócio muito mais real, assim, justamente só por causa da luz. Então, já é uma grande diferença. O Ray Tracing já existe na indústria de cinema faz tempo, né? Nas animações, por exemplo, eles usam direto, né? Pra parecer o mais real possível, né? Mas no cinema, eles fazem, por exemplo, uma cena e, sei lá, eles deixam fazendo. Pode demorar um frame ali, pode demorar um tempão. Assim, tem que explicar aqui qual que é a principal diferença de um jogo para um filme, né? O jogo, você é renderizado na hora, então é muito tem pesado. Tem que ser instantâneo, É instantâneo. Então, tipo, tudo que você tá vendo tá sendo renderizado na hora, ou seja, tudo ali tá sendo montado na tua frente toda vez que você anda e tal, e tudo que você não vê tá sendo desmontado. Então o jogo, ele tem esse negócio de desmontar o que você não tá vendo e montar o que você tá vendo. Já o filme você monta, tipo, você cozinha
cozinha ele, pré-renderiza o filme, e o que você tá assistindo já foi renderizado. Então é um arquivo muito menor, muito compacto, e o processamento é feito só no render. Então o computador fica lá, vamos dizer, 6 meses renderizando, que é bastante, só que o processo já foi feito. Então é uma tecnologia mais fácil de lidar e tem menos limites que o jogo. Só que agora nessa geração a gente tá vendo passar vários limites que a gente vai comentar durante o podcast, e tá bem interessante isso. O Ray Tracing, ele não é apenas reflexão de espelho ou água, né? O Ray Tracing, ele é o trajeto toda da luz, né? Ele batendo em qualquer superfície que consiga refletir um pouquinho de luz, ele já vai refletir para um outro lugar, que esse lugar já reflete, sabe? Um ponto de luz, ele vai bater em vários lugares, então ele vai ser muito mais realista. Eu acho que nos jogos, as janelas, essas coisas, dificilmente você vai encontrar um jogo que tenha um reflexo na janela, por exemplo, do próprio jogador, sabe? Como fosse um espelho. Porque simplesmente não tem como. Vai pesar, vai ter que fazer toda uma programação só pra refletir ali e tal. Agora com o Ray Tracing, isso vai ser natural, sabe? Todas as luzes vão seguir o seu trajeto e a reflexão do vidro, até do chão, qualquer coisa assim, vai ser mais natural, assim, vai ser mais realístico pra gente, né? A gente passou pelo primeiro grande ponto, né, dessa geração, que é o Ray Tracing, dado das novas GPUs que estão surgindo, e agora a gente vai passar pro segundo grande ponto, que é dos storages, né, das memórias, né, que agora são SSD, e o SSD, principalmente da Sony, é uma tecnologia muito nova e que tem carregamentos de cena absurdos, assim, tipo, questão de segundos que a gente não conseguia ter isso nos jogos no PS4. Pra você ter uma noção, quando o jogo tá carregando, geralmente, quando a pessoa quer dar a ilusão que você tá continuando no jogo pra não quebrar o feeling, eles colocam uma cena entre 2 níveis. Por exemplo, no God of War, desse novo do PS4 que saiu, você, quando vai dar o teletransporte lá na árvore e tal, você vai até a árvore e você entra num corredor de luz, aí você pode ficar andando naquele corredor de luz direto até outro nível carregar. Então é um loading disfarçado, assim. Tem outros jogos que fazem isso. Tomb Raider, ele faz você passando entre 2 pedras, tipo, você espreme... Acho que eu não sei se Tomb Raider se é o Uncharted agora. Que você, tipo, passa entre 2 pedras, fenda com o corpo meio espremido, assim, pra poder ele carregar a nova área que você tá entrando e tudo mais. Sim, daí o designers usavam isso, né? E agora tá tão absurdo que quando apresentaram o Ratchet & Clank, não sei se vocês perceberam que, tipo, tem um negócio de portal, né, lá, sim, que você já pula pra outra fase. Tem, tipo, você abre um portal, você pula pra outra fase direto. Então, o loading tá muito absurdo. Tem até uma comparação de um vídeo que a própria Sony apresentou, que era o carregamento do nível do Spider-Man no PS4 pro carregamento do nível do Spider-Man do PS5. Foi o mesmo jogo, né? Carregando o nível. E, tipo, é muito absurda a diferença. Queria que vocês comentassem um pouco, tipo, o que vocês acham, assim, que pode influenciar e tal. Cara, muita coisa, inclusive pra gente, né, pro desenvolvedores, que eu vou explicar o porquê. Essa nova tecnologia, o SSD que vão colocar na nova geração, ela tem nos computadores, mas só que nos consoles vai fazer uma diferença gigante. Inclusive do PS5, pode perder ali no GPU, daqueles 2 teraflops e tal, mas em compensação, no SSD, ele tem quase o dobro ali de velocidade em arquivos comprimidos, né? Como é que funciona assim, cara? Por que vai ser um salto assim gigante no desenvolvimento ou até nos jogos? Porque o SSD, ele armazena, né, todos os arquivos do jogo, e a memória RAM, ele vai baixar os dados que importam, né, para rodar o jogo naquele momento. Obviamente não vai pegar, por exemplo, um GTA vai pegar 100 GB do GTA e colocar na memória, até porque acho que quantos gigas tem de memória? 16 GB. Então, essa memória, ela vai pegar as partes importantes, vai armazenar na memória RAM, e a partir da memória RAM vai surgir o jogo, né, que o processador vai processar a partir da memória RAM. Nunca é direto do SSD para o processador, né? Só que dessa vez, para você ter uma ideia, uma comparação que o Guilherme falou que eles fizeram do Spider-Man, o PS4, ele tem 8 GB, né, de memória RAM. Só que para encher ele totalmente, demorava mais ou menos quase uns 3 minutos, né? Uhum. Na verdade, é exatamente 2 minutos e 40 segundos para ele ser enchido. Agora no PS5, os cálculos aqui, que seria para encher os 16 GB, que é tipo o dobro do PS4, em arquivos descompactados, vai ser de 1.4 segundos. Então, nossa, Nossa, absurdo.
quase 3 minutos pra 1.4, assim, sabe? Certeza que mais no futuro vai ter um monte de comparação ao PS4 load aqui do PS5 e tal, já que o GTA V vai ter PS5, né? Cara, o meu sonho é dar o load no GTA em segundos, cara, porque, nossa senhora, o load do GTA V... Cara, o load do GTA V, cara, ainda mais o PC, tipo, demora, tipo, não deveria até no PC demora, né, cara? Nossa. Imagina o GTA V em 2 segundos, cara. Nossa. Então, mas nesse caso, o Homem-Aranha, por exemplo, ele é mundo aberto, certo? Você não vai pegar todo o mapa do Homem-Aranha e colocar na memória RAM ali. Não tem como. Ele vai pegar o que lhe convém e vai simplesmente despejar o que não precisa mais, né? Uhum. Com essa velocidade, assim, de 1.4, cara, você pode, sei lá, não importa onde você esteja, fast travel, qualquer coisa, o mundo você pode ter uma visão mais profunda, tudo, qualquer coisa, cara, e vai fazer muita diferença, sabe? Pra mundo aberto, inclusive. Você pode fazer essa transição de dados absurdo, sabe? 1.4, 16 GB, cara. É o suficiente, eu acho que pra ter um bom tamanho ali do mundo aberto. Também pros desenvolvedores, principalmente no PS5, eles vão ter 2 hardwares de controladores DMA, que são 2 processadores que vão enviar os dados, vão enviar e tirar os dados do SSD, sabe? Que geralmente é o que dá aquele gargalo. Por exemplo, você vai estar jogando... Acho que no computador não acontece, mas eu lembro que no GTA, se você saísse com um carro super rápido, chegava uma hora que parecia que o mapa não carregava, sabe? Então ele dá aquele travamento. Uhum. Com esses 2 controladores no SSD, esse gargalo praticamente não vai existir mais, sabe? Ele vai ter aquela conversão direta do SSD direto para GPU, assim. Para desenvolvedores, na hora de programar, eles vão saber exatamente o que o jogo precisa tirar do SSD, sabe? Então, cara, vai ser... No futuro, se a gente for lançar um jogo do PS5, vai ser bem interessante trabalhar nele, assim. Porque, cara, tá bem foda mesmo. Uma outra diferença que vai ser nessa nova geração é que eles vão dar mais atenção para o som surround, né? Que vai ser o som 3D. As 2 empresas estão realmente visando assim a imersão do jogador, né? De todos os sentidos. Cada vez mais, né? Entre as apresentações das 2 empresas, Microsoft e Sony, né, apresentando seus consoles de nova geração, a Unreal acho que foi a maior surpresa, assim, na minha opinião, tipo, né, como... Principalmente pra você, né, de modelagem em 3D. Tipo, eu acho que foi umas inovações que eu fiquei de boca aberta, assim, porque é impressionante, porque, cara, eles apresentaram o Unreal Engine 5, né? Saiu uma lágrima quando você viu? Saiu, cara. Saiu em 3D a lágrima. Renderizou. O quinto motor gráfico da Unreal, né? A gente atualmente tá trabalhando com o 4º. E, cara, os limites que acabaram, tipo, sendo quebrados naquele motor gráfico, assim. A questão de polígono foi jogada pro espaço, profundidade de campo e textura, tipo, tudo outro nível, assim. Acho que foi o que mais me impressionou, assim, dessa nova geração. Vou comentar aqui um pouquinho de algumas coisas sobre o polígono e daí eu vou passar pro Luciano pra ele falar um pouco também sobre o que ele achou. Por exemplo, no PlayStation 1, a gente tinha um personagem que no rosto tinha 100 polígonos, né? Então por isso que o rosto era mais quadrado e tal, você não conseguia ver muito bem as definições faciais e tal. E já no PlayStation 4 a gente tem 2.800 pra cabeça no personagem do Tekken. Se a gente for fazer uma comparação com o Kratos, que é do God of War, no PlayStation 2 na cabeça ele tinha 1.200 polígonos, que já era uma definição ok. No PlayStation 3 a gente tinha 5.700 e no PlayStation 4 32.000. Tipo, tem uma definição muito maior. Quanto mais polígono você usa no 3D, mais definição você consegue, né? E basicamente o que eles mostraram no Unreal é que, tipo, não tem mais limite de polígono, assim, pelo menos pra cenário. Eu acho que pra personagem vai continuar mantendo, porque tem a questão da animação, né? E quanto mais polígono tiver no corpo do personagem, mais difícil dele dobrar, né? As dobras ficam muito mais difíceis de você fazer. Mas talvez aconteça de adaptar a tecnologia pra justamente manter esses polígonos, pra ter uma definição mais alta. Imagine o processamento, né? Um personagem com milhões de polígonos mexendo, né? Que hoje em dia o que é o processo, né? Você modela o personagem com milhões de polígonos, aí você faz, tipo, você meio que recorta ele pra fazer um mapa pra indicar onde vai ser os relevos do personagem. Por exemplo, lá na bochecha tem uma marcação pra baixo de corte, então esse corte não vai ser feito em 3D mais. Vai ser uma textura feita de um corpo que foi modelado com milhões de polígonos, que vai ser projetado em um corpo de 80.000 polígonos, entende? Então, esse é o processo hoje em dia. Eu acredito que com essa mudança que o Unreal mostrou de tem um limite de polígono, isso vai mudar principalmente no cenário, porque a gente utilizava muito isso por causa do processamento, né? Que o jogo não conseguia processar e tal, fica
muito mais leve. O hardware, tipo, não aguentava, assim, porque se você for colocar milhões de polígonos na tela, explode, assim, basicamente. Tanto é que se você for ver ali na demonstração da Unreal, fica tudo branco, aquilo ali tudo é polígono, assim, tipo, e antigamente não, hoje em dia, se você vê uma cena daquela tudo branca, assim, você tem que falar fudeu e correr, mano, que o PC vai explodir, cara. Eles falam que a Unreal vai fazer todo esse processo, né? Tipo, só importa o que vai fazer, ou vai criar ali dentro, e que a Unreal vai fazer todo o resto pra você, que vai agilizar até o trabalho da programador, né? Pra quem joga, ou pra quem tá assistindo um filme feito lá, vai ter a percepção mais realista, né? Ou mais lisa, digamos assim. Sim. E o principal ponto, eu acho, é que a gente vai ver muito mais cenas de qualidade de filme em jogos, assim. Não sei se vocês concordam. Porque, tipo, por exemplo, pra quem não sabe, a Unreal é usada pra fazer o The Mandalorian, por exemplo. O cenário não tem tela verde, é uma puta tela de LED meio que semicircular que roda em tempo real o cenário lá, né? Então, eu acho que a gente é capaz, sim, de ver isso aí rodando em jogo. E, gosto do Ray Tracing, aquele sistema agora da Unreal 5, que é o Lumen, que deixa a luz dinâmica em tempo real, pode ser muito bem utilizado junto com o Ray Tracing, né? Eu acho que isso vai ser bem interessante ver os dois rodando ao mesmo tempo, né? Sim. E também tem a questão da física, né? Que, tipo, que ele vai ser mais inteligente e tentar entender sobre destruição, sobre a luz reagindo em, sei lá, por exemplo, que ele mostra no trailer, os insetos fugindo daquela luz, ou mesmo quando você vê a poeira subindo, porque você pode programar isso pra cada situação ser diferente. Além de isso, é interessante pra você ter uma imersão dentro do próprio jogo, né? Tipo, você tá andando, a poeira levanta, ou aquela coisa que o pessoal fala, mas eu chego perto de tal bicho e o bicho não reagiu. Então acho que isso pode ser, tipo, criar aquela sensação de se ele vê você chegando, ele já sai correndo, esse tipo de coisa, né? Isso na verdade é tudo programação, né? Então... E eu acho que sim, eu acho que isso tudo vai ser melhor ainda. A gente pode ver realmente o poderio disso quando a gente estiver acessando esses novos consoles, né? Eu acho que aquele vídeo da Unreal lá que eles demonstram, que eles falam que rodar dentro de um PS5, né? Sim. Já mostra todo o poder que tem tudo isso. Então eu fico imaginando como que é isso, tipo, realmente jogar isso, tá na mão ali e poder mexer. Porque por mais que a gente fale que, tipo, ainda assim a gente tá vendo uma tela e tendo isso, que nem todo jogo precisa ser fotorrealístico pra ser um bom jogo. O jogo que tem essa proposta se propõe a isso, e quando tem essas ferramentas pra fazer isso, cara, é perfeito, assim, é um deleite pra quem curte esse tipo de coisa, né? E além de facilitar pra quem tá desenvolvendo, né? Eu acho que a gente sempre entra nessa questão de... Pra quem não sabe, por exemplo, hoje em dia, se vai lançar um jogo, você tem que fazer um port pro PC, um port pra mobile, port pra Mac, pra o iPhone... Mac não. Não, tem como fazer pra Mac, né? Pra o Switch, que são várias coisas diferentes, assim, tipo, não tem... Você tem até como maneira de fazer, entre aspas, automático, mas que a galera meio que não recomenda porque é meio complicadinho. E agora que os dois usam o mesmo processador, Xbox e o PlayStation, facilita muito isso, né? Fazer todo esse processo. Vai lembrar que não é a mesma placa, né? É o mesmo modelo, então não tem aquela necessidade de fazer um port bizarro um pro outro, assim, então eu acho interessante isso. Mas o que a Sony, inclusive nessa nova geração, ela comentou na apresentação dela, é que ela iria priorizar bastante jogos exclusivos, né? Eu não sei o que achar, eu sempre tenho aquela visão que se tem um jogo, sei lá, você que escolhe onde você vai jogar, assim, sabe? Mas, em compensação, jogos exclusivos, cara, sei lá, são, pelo menos no da Sony, no PlayStation, são os melhores jogos do PlayStation, né? Já vou aproveitar para puxar o assunto, então. Depois de falar de toda essa parte técnica, né, que provavelmente a gente vai ter um salto muito grande, muito maior da geração retrasada para essa, que a gente tá agora, a geração nova que tá surgindo. Também a Sony acabou apresentando vários jogos, né, na stream. Uhum. E, que nem o Thiago falou, ela apresentou justamente a união dos estúdios dela, né. Agora todos estão dentro de um guarda-chuva chamado PlayStation Studios, né. E eles estão realmente focando em jogos mais narrativos, como já tem no PS4, que é o God of War, Last of Us, ou Horizon. E agora eu vou deixar a bola de volta com vocês, que eu queria que vocês comentassem aí o que vocês acharam do que foi apresentado, o que dá pra esperar, e se a gente consegue ver, tipo, um pouco dessa tecnologia já nesses teaserzinhos que surgiram aí. Cara, eu acho que total dá pra ver tecnologia nos teasers que surgiram, assim. Se você comparar um jogo mais realístico como o Gran Turismo 7 com um que tem um aspecto... Nossa, cara, aquele Gran Turismo pra mim era real, cara. Então, se você comparar ele com um jogo tipo o Solar Ash, que é um pouco mais cartunesco, até mesmo o Ratchet e Clank, que tem um desenho, um design mais desenho, essas coisas,
Cara, eu acho que você percebe muita diferença, assim. Porque, igual o Thiago falou, o Gran Turismo tá muito real. Aí você vê que no Ratchet & Clank, igual você comentou, tem a parte de processamento de mundos, que ele muda total um mundo do outro muito rápido e quase instantaneamente. Os dois vão utilizar provavelmente o Ray Tracing, né? Até o próprio Sackboy, que foi anunciado que tem a mesma design do PS3 ali, ele se percebe que tem uma diferença já, tipo, como o jogo tá ali no momento, sabe? Tipo, eu acho que vai ser bem interessante pegar e perceber essas coisas, assim. Claro, igual eu falei, tem gente que tanto faz, que é dali pra se divertir, mas pra quem curte essa parada de ficar vendo, eu acho que vai ser bem mais imersivo e bem mais bonito ver jogar e sentir esses jogos rodando. Eu não sei se vocês perceberam que, tipo, principalmente no Sackboy ali, a gente tá conseguindo ver pelos agora, né? Que era um negócio difícil de fazer. Tipo, agora todo jogo que você vê ali tem pelos, que é tipo, um negócio que era difícil de processar, que agora parece que tá mais tranquilo, né? Crash, que foi anunciado essa semana, também tava com os pelinhos diferentes lá. Eu acho que o único jogo que eu vi assim, que caramba, agora realmente tem uma nova geração. Eu achei o Ratchet & Clank bonito, assim. Eu tinha aquele Ray Tracing, assim, que eu realmente impressionado. O Gran Turismo também. O Homem-Aranha agora eu não lembro, cara. Cara, o jogo que me tava. fez, tipo, ter um estalo foi no Xbox, a atualização do Senua Sacrifice. Quer dizer, do Senua Saga Hellblade 2. Cara, quando ela tá, tipo, começou aquele teaserzinho e os caras focam na boca dela, tipo, do lábio dela se movendo, dos dentes ali, tipo, você vê, tipo, os detalhes da gengiva, da mandíbula, assim, cara, achei, caralho, que foda. Tipo, porque o primeiro Hellblade já era muito massa, assim, de gráfico, graficamente falando, tanto que eles ganharam um prêmio, acho que de captação, né? Ou atuação, não lembro agora. Da menina lá que fez a cena. Cara, e nesse tá muito foda, assim, tipo, tanto que falaram que também, eu tava rodando dentro do jogo, né, em game, todo mundo falou que foi muito impressionante, assim, o que tinha apresentado na personagem, né. Então eu acho que, porque eu falei, pra quem curte esse tipo de coisa, cara, você tá basicamente rodando um filme ali, né. Pra mim, tipo, eu senti ainda que não tá no total, sabe, do que a gente espera pra ver, porque eu também acho, nessa transição, por exemplo, saem jogos muito bons, né, na transição entre gerações, como a gente viu do 3 por exemplo, do PlayStation 3 pro PlayStation 4, e aí eles são transferidos pra nova geração, né? Por exemplo, no PlayStation 3 teve o Last of Us, e daí ele teve o remaster no PlayStation 4. E o GTA também, o GTA agora tá em todo lugar, mas enfim. E o que eu senti, tipo, é que eles ainda estão aprendendo a mexer com essas coisas, sabe? Mas o maior exemplo ali que eu vi, assim, dois que eu achei interessante foi o Horizon, o New Frontiers, né? Horizon Forbidden West. O Forbidden West, tá? Tipo, você consegue ver mais detalhes, assim, na pele da personagem que é a Aloy. Dá pra ver, tipo, pinta, dá pra ver movimentação um pouco mais natural das animações. A pele dela é bem interessante, assim. Sim. Reflexos também, tipo, dá pra ver ali o Ray Tracing atuando e tal. E um outro jogo que me chamou a atenção, mas eu fiquei, tipo, eu até falei. É o do Furries, né? Do... Qual? dos Furries lá, do colegial. Não é furry, é dinossauro que lá. O Goodbye Volcano High são dinossauros. São dinossauros. E daí o segundo jogo que eu ia comentar aqui é o Village, né? O Resident Evil. Só que eu fiquei um pé atrás, porque na apresentação, depois eu fui ver o trailer de volta, e tem um pequeno problema ali que foi uma queda tremenda de FPS. Não sei se vocês perceberam, cara. O trailer do Resident Evil tá, tipo, tá ok, aí de repente ele tem uma queda brusca de FPS, assim, né? Tipo, a velocidade do processamento dos frames. E daí ele volta. Tipo, ele é muito esquisito, assim, só que eu achei, tipo, bonito, assim, o trailer, sabe? Eu achei interessante, achei enigmático, assim, uma coisa que eu até falei pro Thiago, que, tipo, aquilo ali devia ser o The Order que foi lançado pro PS4, tá ligado? É que às vezes, tipo, eles devem ter feito isso especificamente pro anúncio no evento, né? Eu acho que eles estavam falando que tava rodando tudo um PS5, né? Tudo era rodado dentro da engine, né? Então, provavelmente, eu acredito que ele não esteja terminado, o Resident Evil 8 Village, né? Então, provavelmente, ele teve essas quedas de FPS por conta disso, não deve estar otimizado ainda, né? Sim. Não vai lançar quando que tem alguma data? Não tem a data. O pessoal tá achando que vai ser pro início do ano que vem, né? Porque eles estão fazendo a data que deu sai em 2021 e como tá normalmente saindo um Resident Evil por ano no começo do ano, eles estão supondo que seja no começo do ano que vem. Ó, um jogo que talvez eu jogue, talvez não jogue, é aquele jogo de Tóquio, cara. Eu não lembro, eu não sei qual é o nome. Mas. É Ghostwire Tokyo, na verdade. Ghostwire Tokyo, do Shinji Mikami. Que eu tenho um leve cagaço, né? Então. Mas vamos ver como é. Ele parece interessante, cara. Ele tá sendo. Faz tempo já que ele foi anunciado, assim. Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que ele tem uma vibe meio estranha, assim. Pode ser bom. Mas aquele horror japonês, né? Aquele que pega pesado mesmo. Mas então, falando em jogos, o que vocês acharam do trailer do Kojima, que parece o Kojima? Qual que é esse? Aquele do astronauta, cara. Qual o nome?
Return, eu acho? Não era Não, Return. não Não, é. é outro, não é outro. Aquele da lua lá? Pragmata. É, Pragmata, É da esse. Capcom. Cara, eu jurei que era o novo jogo do Kojima, Todo cara. mundo Não era, achou não? que fosse o jogo do Kojima, cara. Parece, eu acho que vai ter uma vibe meio Kojima. Terra, de repente encontra uma menina, de repente os dois saem flutuando pra lua, assim, um negócio. É, não esse entendi daí. nada. Era tipo o trailer do Death Stranding, né? Cara, um que eu achei interessante é naquele Little Devil Inside. Little Devil Inside, qual Ele que é um era meio ele? cartoonzinho assim, meio low poly, que você tem que caçar uns bichão, tá? Nossa, esse jogo parece muito mal. O jogo indie, aquele... Parece muito interessante, cara. Tá muito bonito. Sim. Eu achei muito bom o trailer, como que ele foi desenvolvido, porque, tipo, é o cara se fudendo lá, daí tem o outro esperando, assim, dentro do quarto, lá, tomando banho, cagando, essas paradas, assim, achei muito massa. Achei bem interessante, cara. Ele parece bem bonito também, assim. Sim, e ali, tipo, mesmo com os gráficos simples, você consegue perceber, tipo, a iluminação, assim, como ela é natural, né? Tipo, os reflexos e tal, assim, ó, a opacidade da luz. Tipo, jogos realmente, tipo, deu outra vida, assim, pras criações, né? Outro também que a gente pode comentar até que eu achei interessante, pelo menos, é aquele do Returnal, né? Ah, Que é da sim, Housemarque. é aquele do Looping, né? Eu não sei se é do Tem dois tem de loop. Tem, tem o que foi apresentado antes, lá, bem no início da apresentação, que é tipo no astronauta. Um que é o astronauta. Returnal. Esse que é o Returnal. Ah, tá. Aí daí tem o outro da Bethesda. Você Daí. tá num Alien, no planeta do Alien, sim. O da Bethesda, cara, esse parece muito bom, que é o Deathloop, né? Isso, Que eu achei. O Deathloop, nossa, eu tô confundindo tudo. Mas esse aí, ele lembra bastante aquele filme do Tom Cruise, né? Como que é o nome do filme? O Return parece muito. Como é que é? Do Limite da Manhã, né? Acho que é esse o nome do filme. Que é... A ideia é interessante, né? Você vai morrendo e tal, muda totalmente como é que é o jogo. Putz. Eu achei que essas ideias surgiram tudo depois do Outer Wilds, cara. O Outer Wilds tem isso já no início. Não é uma ideia nova, né, também, né? Mas... O Deathloop ele foi anunciado, tipo, na E3 2019, né? Um pouquinho antes do Outer Wilds. Só que a diferença dele, pelo que eu entendi, que é interessante, da Arcane Lion ali, que é da Bethesda, igual que comentou. Qual que é o nome do jogo? Walter White? Deathloop. Walter White não é um cara do Breaking Bad, não? Ninguém falou Walter White. Outer Wilds, que é como se fosse. Walter Wilds. Tá na Steam promoção. É um bom jogo. Você tem que resolver, tipo, puzzles e daí quando acontece um negócio, você tem que voltar no tempo e você tem que ficar repetindo, assim. O sol explode a cada 20 minutos e você volta no jogo. Mas nesse jogo vai ser bastante importante, por exemplo, esse novo SSD. Imagina, você tem que morrer e tem que ficar esperando o loading. Então, eu espero morrer e aparecer instantaneamente já a parada, sabe? Por exemplo, esse do Deathloop vai ser por conta disso. Porque como ele funciona? O personagem principal, ele tá sempre num loop, ele tem que matar 8 pessoas pra sair desse loop. Então é tipo, se fosse uma ilha. Lembrei. Aí tem sempre uma personagem que vai tentar matar ele. É o Dishonored, né? Aquele Dishonored mais legalzinho. E eu achei interessante que assim, tipo, ele tem essa proposta de brincar com física e parece que o SSD vai dar um pouco mais rápido pra ele, essa questão de renascer e tudo mais. E eu gostei que, tipo assim, no começo, quando ele foi apresentado, esse jogo, tipo, ele foi apresentado como se fosse um jogo super ultra realista, assim, sabe? Tipo, você vai ver o primeiro trailer dele, é bem realista o jogo, assim. E agora ele pegou uma pegada mais cartoon, uma pegada mais low poly. Ele parece bem Dishonored, né? Bem interessante. Eu achei que era, na verdade. Ele parece o Dishonored e o We Happy Few, assim, lembra bastante. O We Happy Few lembra também. Na verdade, mais o tema, né? O conceito, assim, né? E aí, já que vocês comentaram de Horizon, o que vocês acharam do anúncio do segundo jogo? Cara, eu não sei se era o jogo, a gameplay em si, mas eu achei muito bonito, cara. Nossa, eu na verdade, eu tava torcendo que fosse um outro joguinho e tal. Eu achei que ia ser um... Não sei porquê, mas na hora que eu li assim, nossa, vai ser um Sport, alguma coisa. É que apareceu na água, assim, sabe? Mas depois que apareceu o robô, foi totalmente... Cara, eu achei interessante, tipo... Eu não joguei o primeiro jogo, né? Mas eu sei mais ou menos como que ele é, fácil. Eu achei interessante, tipo... Que parece que agora eles expandiram. Pelo que eu ouvi falar, eles não tinham, tipo... os bichos na água, não tinha... Algumas coisas que estão tendo aí. Parece que vai fazer proveito dessa nova tecnologia, né? O primeiro jogo eu zerei, né? O Zero Dawn. Ele já era bem bonito, assim, tipo, no PS4 ele já é muito bonito. Mas ele tava no limite do PS4, né? Tá bem no limite. Isso que ele foi lançado
o lançamento dele foi início de 2017, né? A história é muito boa, tipo, por que o ser humano voltou, tipo, meio que pra Idade das Pedras, assim, e por que ele tá caçando animais feitos de metal, tipo, toda essa explicação é muito bem feita, assim. Tem muita gente que considera ele o melhor jogo do PS4, né? Ele é um dos melhores, assim, na minha opinião também. Tipo, exclusivo, assim, ele fica pau a pau, acho, com God of War, assim. Quando foi anunciado, eu achei muito massa, assim, tipo, que eles vão explorar outra parte, né, do país lá, tipo, do lado oeste e tal. E dá pra ver, que nem eu disse, dá pra ver bastante diferença já gráfica, assim, só no teaser, assim, né? Tipo, a questão da pele da personagem, o cabelo, as luzes, como elas se comportam no cenário. Se você for ver, tipo, a diferença do primeiro pra esse teaser, o primeiro já é bonito, os teaser, tipo, já deixa muito mais bonito, sabe? Só por essas questões, assim, que vão surgir nessa nova geração. Cara, mesmo que a gente viu pouquinho, o que vocês acharam do trailer do Spider-Man Miles Morales? Ou o que vocês esperam desse jogo? Então, eu joguei o primeiro. Eu aposto que o Gui vai falar que espero que seja um pouco mais difícil, né? Eu joguei o primeiro. E, tipo, eu gostei do jogo? Gostei. Só que, tipo, teve algumas coisas que me incomodaram. Por exemplo, eu levava, né, na bagagem, assim, dos jogos de Homem-Aranha que eu joguei, que eu fiz principalmente no PS1, que eu, tipo, amo os jogos do Homem-Aranha do PS1. Porque os vilões eram muito difíceis, assim, pelo menos pra mim, naquela época era difícil pra caralho vencer os vilões, assim, né? Nesse do PS4, tipo, mecânica Insomniac, né, que criou o jogo, né? Esse novo. Insomniac, esse novo Homem-Aranha. Então, como é Insomniac, eles já tinham feito o Sunset Overdrive, que era um jogo que as animações de pulo e tal eram muito realistas, né? Aí quando foi anunciado que iam fazer o Homem-Aranha, eu fiquei, caralho, mano, agora sim, tipo, vai voltar o Homem-Aranha das antigas, né? E certo ponto voltou, assim, tipo, a mecânica de teia e tal, passar entre os prédios absurda, assim, tipo, passear, é muito legal, assim, você passear por Manhattan, assim, e encontrando as coisas pra fazer. Com o primeiro jogo, eu achei meio repetitivo, tipo, tem algumas missões que são muito parecidas. Sim, e os você vilões... bate nos capangas e capanga bate capanga, né? É basicamente isso, tipo, você bate nos inimigos lá, e você libera, tipo, aquele bairro e tal, fica mais tranquilo porque não tem mais uma patrulha, e quando você vai confrontar os vilões, tipo, é meio... Os caras são meio fracos, sabe? Tipo, e o que eu espero, tipo, nesse novo Homem-Aranha, espero que seja uma sequência, né? Desse primeiro que teve, e que os vilões sejam mais importantes, assim, tipo, que tenha mais desafios, né? Além do que foi apresentado no primeiro. Pelo que tem, ele vai ser um standalone, né? Ele vai ser como se fosse uma demo jogável sozinho. Eu acho que ele vai ser meio que uma repaginada com uns incrementos além de gameplay, um incremento no visual, né? Então talvez isso que o Guilherme comentou de ser menos repetitivo, talvez possa existir porque eles estão ouvindo o feedback dos jogadores, né? Porque senão o único que fala que é repetitivo o primeiro jogo. Mas, ao mesmo tempo, por ser um standalone, talvez seja uma coisa meio não tão a fundo, né? Mas, se for pensar, é interessante porque a gente vai... Talvez seja a introdução do Miles Morales pro próximo jogo do Homem-Aranha, né? Não sei. Eu só espero que não seja tipo um Metal Gear Ground Zeroes, assim, que só tem 3 horas de jogo e você fechou o jogo, tá ligado? Porque é uma introdução do Metal Gear 5, assim. Tem que ser um jogo mais cheio, assim. O pessoal tá supondo que vai ser tipo aquele Infamous First Light, sabe? Do PS4. Uhum. Ah, como que fala esse nome? É Infamous? Eu sempre falei Infamous, cara. É Infamous, né? É Infamous? É. Quando o Luciano falou, eu tava tentando processar, não sabia o que era. Mas o que vocês acham, assim, da Sony querer priorizar os jogos exclusivos? Porque vai ter de volta aquela batalha, né, inclusive no Brasil não vai estar barato, né, os consoles. Quem conseguir comprar, só vai comprar um também, né? O que você acha que um vai fazer o outro comprar e tal? Cara, eu acho que ela faz certo, porque é o diferencial dela no momento, né? Se você vai ter 2 consoles semelhantes ali no momento, que vai fazer comprar um outro para seus jogos, né? Em teoria, tudo que você pode jogar no Xbox pode jogar no PC também. Eu acho que também vai ser uma nova coisa que vai ter na nova geração e vai ser o plano de assinatura, né? A Xbox já tem, que é muito boa, a Microsoft já sai na frente, né? Porque tem lá o Game Pass e tudo mais. Então eu acho que a Sony tem que trabalhar isso, porque ela tem a assinatura só para os Estados Unidos por enquanto e falam que não é um dos melhores. Então eu acho que ela tem que trabalhar primeiro essa parte, mas por isso que eu acho que ela tá investindo até nos exclusivos, né? Porque a gente teve, a maioria dos anúncios teve alguns exclusivos ali da Sony e na Xbox teve menos exclusivos nos anúncios, né? Então eu acho que ela faz bem por conta disso, pra poder lançar ali já com uma gama de jogos que só tem neles ali e fazer a diferença no mercado. Eu acho que isso que vai influenciar, assim, na escolha dos consoles, porque já apareceu, né, alguns rumores, alguns boatos, ou até acho que pode até ser verdade, os novos preços dos jogos, né? Que pode passar de R$400, né? Caralho, não vi isso, não. Saiu, acho que essa semana, foi essa semana? Quando que eu falei pra você, Gui? Eu falei... Foi domingo, né? Foi domingo. Foi domingo? Então deve ter vazado
sexta ou sábado ali. Semana passada. Isso. Na semana passada vazou na Amazon do Reino Unido, que vazou preço de jogos da nova geração, assim, e tava 65 euros. Libras, quer dizer, desculpa. 65 libras. E que na conversão, ela dá mais de 450 reais, né? Mas é o preço normal, na verdade, né? Se for pensar, um lançamento no AAA nos Estados Unidos atual é $60. Aqui pra gente sai entre 250 e 300 reais. Então, mas $60 é uma outra coisa. Agora, libras é uma outra. Então, mas o que acontece? No PS3, os jogos lançamento aqui no Brasil eram que 170 reais, que eu lembre. Era 150 reais. O PS3 chegava a 200, porque o meu GTA V foi 200. Não, eu tô falando exclusivo. Não. Os exclusivos da Sony, tipo, eles vinham com preço reduzido. É porque se comprou GTA já tinha. Tá tudo bem. Então, isso que eu ia falar, tipo, a comparação, né? Isso. O PlayStation 3, eu acho que os exclusivos da Sony saíam até por 179 por aí, que eu lembro de ter comprado o Last of Us 1 por esse preço. No PlayStation 4 já subiu pra 250. Acho que o único exclusivo da Sony que fizeram tipo um desconto maior assim foi o God of War, que saiu um pouco mais barato, assim. E o The Last of Us que saiu, ele tá 290, né? Agora. Sim, agora. Acho que na PSN tá 280, né? 289, né? Tá. Olha. E o que eu queria comentar dos planos de assinatura que vocês estavam comentando é que a Sony, ela tem 2 planos de assinatura, né? Tem a PlayStation Plus e tem o PlayStation Now, né? O PlayStation Now só tem acho que nos Estados Unidos e talvez na Europa. Aqui no Brasil a gente só tem acesso ao PlayStation Plus, que dá direito a 2 jogos de graça por mês, escolhidos pela Sony. E nesses últimos meses tá vindo jogos até bons, assim, tipo, compensa, assim, você vai pagar 140 reais, eu acho, de um ano de PlayStation Plus, você receber, no primeiro mês você já cobriu o valor, assim, dos jogos que ficam de graça. Então, acaba valendo a pena. Também se você quiser jogar online, você tem que assinar, porque não tem jeito, porque agora, daqui pra frente, vai ser assim, né? Pra você jogar online no console, você vai ter que assinar. Mas você sabe quanto que custa a PS Plus? Então, a PlayStation Plus pra mim sai 120, eu acho, 140 por ano. Então o Xbox Pass lá, ele é tipo muito mais barato. Você tem acesso a uma infinidade de Sim, isso que eu tô jogos. falando, tipo, daí a PlayStation criou o PlayStation Now, só que ele não tá nível do Xbox, é um dos desvantagens da Sony, né? Por um lado, as vantagens, tipo, são ter jogos exclusivos que são teoricamente melhores, né? Que, tipo, as franquias que a Sony tem e os estúdios que a Sony tem acabam trazendo jogos mais interessantes. Tanto é que agora tá negociando a saga Metal Gear e o Castlevania, né? Estão querendo comprar da Konami. Enquanto o Xbox tem jogos que são exclusivos, mas eu acredito que não chamam a atenção muito do público. Claro que tem o pessoal que sempre jogava o Xbox e sempre teve interesse, tipo em Gears of War, em Halo. E depois você pode ver que agora o Xbox tá mudando a estratégia e tá querendo ficar no PC, né? Que daí, teoricamente, eles não concorrem direto com a Sony. Só que a Sony também já tá dando espaço pro computador, né? Ele tá fazendo alguns exclusivos passarem pro computador. Como por exemplo, o Death Stranding e o Detroit, que acabou... Só que a questão do Detroit, que era um estúdio que acabou acabando o contrato com a Sony e ele acabou liberando pro PC, né? Então tem esse conflito ainda. Então ainda tem essa concorrência, assim, e provavelmente vai passar pro PC, né? Só que eu acho que o que realmente faz o diferencial é os exclusivos mesmo, que nem o Luciano falou. E agora, principalmente agora que eles estão se unindo embaixo do mesmo guarda-chuva, que vai se chamar PlayStation Studios, né? Que vão estar mais alinhados em fazer jogos dessa qualidade, né? Eu acho que vai ser um dos motivos pra comprar, meu. Eu acho que vai ser essa assinatura de plano, porque não tem como comprar tanto jogo assim. Impossível você comprar um jogo por mês, assim, não na situação do brasileiro, pelo menos. E os exclusivos, né? Os exclusivos da Sony, que são bem melhores, eu acho, que o Xbox, que é da Microsoft, né? Então, já que você tá falando aí, vamos ver alguns exclusivos da Xbox aqui, ó. O primeiro, não sei se você lembra, é aquele Scorn, que é influenciado pelo cara que desenhou o Alien, a A.J.R. Giger. E ele vai ser um jogo de terror em primeira pessoa. Cara, ele parece ser meio... Vocês assistiram o filme do Alien? Sim, todos. Até aquele que não deveria assistir. Ele é como se fosse, tipo, tudo feito através... Todas as formas são meio fálicas igual o Alien, assim, sabe? Então, tipo, ele é bem bizarrão, assim. Então, mas jogos novos e exclusivos até tudo bem, mas tô falando jogos que já tem um peso já, sabe? O Uncharted... O Halo, assim. O Halo meio que acabou, né? Não sei se eles vão voltar, né? Vão fazer uma nova saga, alguma coisa. Eles confirmaram que vai ter o Halo Infinite, né?
Então, O que seria um novo personagem, uma coisa? então, eu acho que vai ser um relançamento. A relançamento tá foda, né? Só que acho que vai ser um lançamento pro começo de geração, porque eu acho que eles vão fazer um jogo novo mais pra frente, né? Tipo, acho que eles não vão ficar mantendo só o lançamento. Mas vocês sabem qual que são os jogos, tipo, de peso mesmo, exclusivos? Cara, O Halo, Gears of War... Halo, o Forza, Forza... é exclusivo, tanto o Horizon quanto o normal, é exclusivo dela. Eu sei que tem um novo que foi anunciado também, que é o Corvus, o nome, que parece ser um jogo de navinha, parece bem interessante, ele parece tipo um... Não, mas digo grandes, títulos grandes. Tem o Sea of Thieves, que é exclusivo dela. Mas não é que ela anunciou que ele é tipo, ele é feito pelo cara que fez o Bruxa de Black, o pessoal tá animado, é o The Medium, que é tipo é uma mulher que pode trocar entre o mundo real e o mundo dos não é espíritos. exclusivo, né? Ele tem pra PC, né? Aqui, todos os jogos do Xbox que são exclusivos tem pra PC também, porque é da Microsoft, né? Então ela lança pro PC ali. Então, tipo, o que diferencia... Será que isso ajuda? Cara, ajuda porque você tá abrindo mais espaço pra jogar, né? Por exemplo, se eu não tenho um Xbox, eu vou poder jogar o Xbox no meu PC. Não, sim, eu acho que pro jogador é excelente, perfeito, mas não faz me querer comprar o console daí. Se você gosta de Xbox e acha que talvez vai rodar melhor e normalmente o Xbox sai mais barato, você vai pro Xbox, entendeu? Tipo, aqui no Brasil, se for comparar, tipo, um Xbox topo de linha tem quase o mesmo preço do PS4 Pro, né? Então, tipo, o pessoal prefere ir pro Xbox por conta disso, pro Xbox One. É que a apresentação da Xbox é só mês que vem também, né? Vai sair alguns jogos lá, né? Teve uma agora, um pouquinho antes, vai ter outra agora. Mas eu acho que, cara, eu acho que sim, eu acho que por mais que a Xbox não tenha uma gama de jogos exclusivos tão grande quanto a da Sony, eu acho que essa questão de poderio e de compatibilidade pra você ter o jogo pra ele jogar também no PC, a galera acaba querendo ir pra ele, né? Eu sei de gente, por exemplo, assim, que eu comprei o Xbox porque eu jogo no PC, sei lá, no meu quarto e tenho Xbox na sala. Daí eu posso fazer o save, o save que passa de um pro outro. Então eu posso continuar jogando no meu outro, sabe? Então são vantagens que tem ali, que por enquanto o PlayStation não tem, né, pra gente aqui. Eu acho que uma desvantagem que dá pra falar do PlayStation talvez é o crossplay, né? Que a Sony dificulta bastante, né? O crossplay é você jogar com outros jogadores em outras plataformas, né? O jogador do PlayStation jogar com o jogador do computador, que jogar com o jogador do Xbox. E a PlayStation nunca se abriu assim muito assim para essa coisa, né? O que eles estão se abrindo agora, que o Xbox já tava fazendo, era a retrocompatibilidade, né? Só que a gente ainda não sabe se os jogos que você compra em CD do PS4 vão rodar no PS5 ou se vai ser só a versão digital, né? Então tem essa questão ainda também. A Sony se abriu com o crossplay depois muita pressão pela parte do Fortnite, não? Mas só foi pro Fortnite, né? Se você for jogar tinha mais um jogo que tinha crossplay agora, eu não lembro qual que era. Eu acho que não vai acabar. Você tá falando, por exemplo, o meu CD, meu Blu-ray do PS4 funcionar no PS5? Então, eu acho que não vai acontecer isso, tanto que a Cyberpunk não anunciou que quem tiver o Cyberpunk pro PS4 vai ganhar uma de graça pro PS5? Não, mas é que você ganha a versão atualizada, não é a mesma versão, entendeu? Essa é a diferença. Então, assim, a versão do... Isso que eu tô falando, o seu CD é que, não vai funcionar. A versão do... É que se você coloca o CD ali, ele pode ganhar... Por exemplo, você vai baixar uma parte do jogo e outra parte vai ter a atualização, né? Não necessariamente você precisa ganhar um jogo novo. Vocês até falaram na questão do The Last of Us 2, parte 2, que eu... Não sei se é The Last of Us parte 2 agora. Que o que vai ter pro PS5 vai ser, tipo, com o gráfico de lá, vai ser com atualizações que não poderiam ter no PS4. Então isso que quer dizer, você vai ter a versão aprimorada no PS5. Tipo assim, igual alguém comentou, a retrocompatibilidade não envolve o jogo que vai ter o lançamento no PS5 e no PS4. É jogo que você tem no PS4 para jogar no PS5. Então, só que assim, a Xbox... Sim, mas é isso que eu tô falando. Então, a Xbox já falou que vai ter isso. Você vai poder jogar jogo do 360, do sistema que tem lá do Retro Arcade dentro do One. E do PS4 ainda não foi anunciado, no PS5. Não, sim, mas eu quis dizer da mídia física. Eu nem sei se era alguém que estava falando isso. Eu sei que acho que no One, eu não tenho certeza agora. Eu lembro que você podia colocar, eu acho que tipo, ou ele puxava da sua conta o que já tinha do 360, e eu acho que você podia também colocar o CD do que você tinha do 360 original, óbvio, né? Que ele já baixava a versão digital do jogo. Tipo, ele lia que você tinha, beleza, você tem um jogo tal, então ele vai baixar pra você na tua biblioteca a versão digital desse jogo, entendeu? Então, necessariamente, não precisa botar o CD pra rodar ali pra jogar, mas você pode colocar ele pra ele ler e pra você entender que você tem aquele jogo, entendeu? A minha dúvida que fica é, tipo, se vão aceitar jogos do PS4, né? Independente de ser de 2 gerações e tal, tipo, a questão do Cyberpunk. E se vão aceitar, se vai ter jogos de PS3 e PS2 e etc, né? Eu acho que sim, porque falaram que
que tava em teste já, eu não tenho certeza desse, mas era um rumor, que estavam testando essa compatibilidade de jogo do PS2 e PS3, né? Então, talvez tenha, mas a gente só vai saber quando ou o PlayStation anunciar de vez ou quando saiu o PS, né? Então, mas provavelmente vai ser digital, né? Que nem a Nintendo vive fazendo, né? Mas é que a diferença da Nintendo é que a Nintendo sem comprar o jogo, né? Ou eles estão te dando de graça naquele do outro lá. Eu acho que neles querem fazer tipo, você pode jogar o que você já tem. O que é muito bom, né? Porque, por exemplo, igual o Thiago, ele tem acho que 4 ou 5 versões do GTA, por exemplo. Eu tenho de todos possíveis. Mas, então, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é quanto você acha que vai ser os valores de cada console? Então, eu tinha falado lá anteriormente que eu quero assim, eu quero em dólar, eu quero saber também o preço do... Eu já comentou dos jogos, quero uma previsão do preço de jogos também. Cara, eu vou começar aqui então. Beleza. Que eu acho que o console... Eu vou chutar, vamos fazer um bolão, sei lá. Eu vou anotar aqui, eu vou anotar na pauta. Vamos lá. Eu acho que... Vamos passar assim, se a gente acertar, quem acertar ou quem estiver mais próximo, ganha o quê? Um jogo na Steam? Caralho. Não precisa ser um jogo de 300 pau, precisa ser um jogo de 20 Não pode ser um Cyberpunk assim. Brincadeira. Não pode ser... Você já tem o Cyberpunk, mas se quiser dar o Cyberpunk, pode dar. Não, mas do consolão. Então, eu acho que o console... Cara, eu já acharia uma maravilha que fosse mesmo preço do anterior, sei lá, uns $400. Mas eu acho impossível. $500 eu também acho impossível, cara. Eu chuto $699, cara. Esse é o preço que eu acho que vai sair. E preço pra jogo. E jogo, cara, Cara, a EA recentemente ela voltou pra Steam, né? E ela começou a botar os preços que ela quiser, sei lá, ela colocou os preços dela lá e tal, e começou a colocar $300. Aí eu vou chutar 300 reais, vou chutar. E o que você acha? Eu acho que os consoles vão ver o preço padrão. Eu acho que vai ver $500 mesmo, porque pra mim eles ganham na escala, né? Em ambos. Eu acho que em ambos, Mas vale a versão digital e a versão normal? A versão digital, acho que do PS5, acho que vai vir $100 a menos, $399. Mas a versão normal, acho que vai vir $500. Porque eu acho que eles ganham muito em escala, assim, tipo, eles acabam perdendo em curto prazo, mas em longo prazo isso acaba retornando até mais. Mas é engraçado, cara, é que, não sei, eu acho muito barato, sim, $500. Como eu falei, a placa de vídeo pode ser $500 do computador. E a Nvidia vende em escala também, cara. Eu não acho que eles ganhariam alguma coisa assim, não. Eu acho que, na verdade, eles estariam fazer uma parada de ganhar no software, sabe? Eu acho que vai sair preço padrão, porque a placa pode ser até da interna e tal, da AMD, né? Mas o SSD, por exemplo, do PlayStation é da própria Sony, né? Tecnologia da própria Sony. Então pode ter, tipo, até uma compensação de preço e tal. E o jogo, cara, eu acho que sai R$300, eu acho. Tipo, no início, assim, até baixar, acho que vai entre 250 no meio da geração, mas no início vai ser R$300, certeza, quase. Cara, eu tenho 2 palpites, igual o Guilherme falou, assim, acho que tem palpite tanto pra mídia física quanto sem mídia física. Eu acho que o Fuxo tá no 599 com a mídia física. Vamos fazer só a console normal mesmo? Pode ser. Mas acho que vai sair um 599 a mídia física pra ambos. Talvez, eu acredito que se tiver... Eu acho que talvez tenha uma coisa igual o ano passado, da geração passada, que um joga 599 e o outro vai botar 499, sabe? Então, tipo, acho que ou vai ter, tipo... 5,50, tipo, vai ter uma diferença assim, $50, $100. Mas eu acho que agora no talo sai 5,99. Igual o Guilherme falou, eu também acho que a mídia sem disco, só digital, vai sair cerca de $399. Eu não acho diferente disso, porque eu acho que abaixo disso é muito baixo mesmo. E eu acho que o jogo, cara, assim, se a gente for colocar em conversão direta, o que o Thiago falou da Libra e tudo mais, do valor dela, se a gente colocar pra 60 libras, ela sai tipo quase 400 pau, R$380, né? Eu acho que não vai ser tudo isso porque, como eu falei, normalmente eles fazem aquela conversão do mercado e tudo mais. Só ver a Steam, né? Steam, um jogo de $60 não custa 300 pau lá. Eu acho que vai sair, eu chuto um pouquinho mais do que vocês, 300, eu vou chutar 320, eu acho que no começo aqui. Eu acho que depois dá uma baixada, mas pelo que eu tô vendo, por exemplo, do FIFA 21 tá custando R$299, eu acho que sai por 320, eu acho, os jogos pra nova geração. A menos isso que o FIFA é só skin de jogo, né? Cara, assim, do jogo anterior. Eu acho que o diferencial aí talvez a Xbox tenha um diferencial no preço do jogo, porque como ela tem tanto pra PC, tanto pra
pro console, talvez ela não faça tão caro pro console pra galera não comprar tudo no PC. Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Então, vamos lá. Retomando, as nossas apostas são Thiago com $699 para os consoles e os jogos vindo a R$300 pro Brasil. O Guilherme colocou $500 os consoles. Ó, se vier 499 o Gui ganha, não, né? E ganha, mais próximo, né? E R$300 os jogos. E eu coloquei 599 os consoles e 320 os jogos. Então a gente aguarda o final do ano pra saber o preço, né? Falando do final do ano, você viu o boato que a galera acha que eles colocaram a data do Cyberpunk junto com o lançamento dos consoles? Ah, tá. Espera que seja isso mesmo, não 277. Eles adiaram, né, o lançamento. E o lançamento foi pra... 17 de novembro, é. 19 de novembro, acho. Foi pra 19 de novembro. 19 de novembro é aparentemente, é uma quinta-feira, que normalmente não é data de lançamento de jogo, nem nada disso nos Estados Unidos. E a galera acha que vai ser uma data que eles vão anunciar os consoles, lançamento dos consoles junto com isso. Será que eles vão lançar? Eles vão se deslançar? Data de lançamento dos consoles? Aham. Mas será que eles vão lançar antes da Black Friday? Então, eu acho que sim. Quando que foi lançado o PS4? Geralmente é perto do Natal, né? Que eles lançam. 2013, eu acho. O PS4 foi lançado no dia 15 de novembro. 2013, então foi tipo um pouquinho antes da Black Friday. Então faz sentido eles lançarem no dia 23. No dia 19, desculpa. Tipo, eu não duvido que eles lancem aí. Porque, ó, é muito pouca diferença do PS4, então eu acho que faz sentido até. Então, às vezes, eu vou compensar por conta disso, porque você pega o impacto pra galera comprar tudo ali na promoção, sabe? E o que eles falaram lá por causa do atraso é por causa que eles precisavam fazer uns testes, cara, assim, eu não cara, duvido. se o problema fosse esse, cara, eles podiam ter me chamado, não sei, cara. Não, o problema nem é esse. Pelo que eles falaram, o problema era que, tipo... Eu teria jogado de graça. Porque, isso é verdade, eu acho que sim. Eles falaram que eles vão melhorar algumas coisas, né, parece. Tipo, o que eu acho, eles já vão enviar uma cópia de demo pros... Agora, parece que dia 25 agora vai ter um evento da Cyberpunk, né, que eles vão enviar um jogável pros jornalistas, né. Então eu acho que pro PS4 e pro Xbox One e PC deve estar tudo pronto. Então eu acho que eles querem lançar tudo pronto já também pro Xbox Series X e pro PS5, entendeu? Então, tipo, ó, você já lança a versão do PS4 e PS5 sem precisar esperar pra comprar no PS5 daqui 2-3 meses, assim, sabe? Eu acho que essa foi a jogada deles. Será? É meio estranho, na verdade, eu não sei. Bom, ainda bem que eu vou continuar no computador, então, né? Que não ia me preocupar. Então a gente vai encerrar por hoje essa discussão sobre a nova geração. Uma dica aqui para quem tem interesse em comprar logo no início, né? Eu tive uma experiência um pouco frustrada com o PlayStation 4, que foi até um ano depois, né, do lançamento, mas é esperar um tempinho mesmo, porque os jogos realmente da geração, eles saem do meio pro final, assim. Os jogos do início geralmente não representam, tipo, o real potencial, né? Muitas vezes. E os serviços, principalmente no Brasil, eles acabam só aparecendo mais pro segundo ano também do console. Tipo, o PlayStation 5 e PS Store do Brasil só saem do segundo ano pra frente. Então, tem esse tempinho aí. E é claro, né? No Brasil vai vir aquele preço absurdo, né? Que vai ser uma faca no rim. A sugestão é que viesse de 6 a 8 mil reais. Ainda, né? Nos dois, sim. Então acho que é bom esperar, né? Mas é interessante ir acompanhando porque a tecnologia nos jogos também influencia outras áreas, né? Então é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram falar mais sobre esse assunto, vocês podem enviar um e-mail para podcast@flyingjack.com.br ou comunicar com a gente ali nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. A gente tá por lá, o Luciano e eu também estamos no Twitter, no Instagram. O Thiago também tá, só que não usa muito as redes sociais, então é isso aí. No GTA. Se quiser falar com o Thiago, você tem que entrar no GTA lá e achar ele no server. Então é isso, galera. Falou e até o próximo Finecast. Valeu, pessoal. Falou, galera. Obrigado. Até mais. Acabei de ver, não tinha visto. Peraí. Vem, Bilbo. Não, Bilbo, você não pode lamber o microfone.